Muito boa noite, sejam bem-vindos ao 2x2 desta semana e o nosso tema hoje vai ser o empreendedorismo. Boa noite, e para nos falar durante a próxima hora de empreendedorismo, como disse o José Ferraz Alves, temos connosco dois convidados, José Capa Pereira e José Xavier Ferreira. Aos dois, obrigada desde já por estarem aqui neste 2x2. Eu começava por perguntar ao José Xavier Ferreira, somos um povo empreendedor? Boa noite. Eu diria que globalmente sim, sobretudo a geração mais recente. Daquilo que eu conheço, tendo o espírito de desenrascar que o povo português sempre apresentou, penso que isso reflete depois na capacidade de desenrascar-se através do lançamento de ideias próprias e, de certa forma, essa é a base daquilo que pode ser o empreendedorismo, não é? E o José Xavier é também um empreendedor, digamos, na sua atividade profissional. Em que altura é que o fez? Até para nós percebemos um pouco melhor aquilo porque passa quem tem de facto que assumir um risco desses, de criar uma empresa, desenvolver um negócio, assumir um risco. Certo. Como viu essa experiência? De facto, tive a minha experiência de empreendedor a tempo inteiro. Depois de uma experiência de trabalhador por conta de outrem após a minha licenciatura, e em dado momento, num contexto em que as oportunidades até eram muitas na área da minha formação, estávamos numa fase de pujança e de grande crescimento no setor das tecnologias da informação. Diferente da atual, não é? Diferente da atual, menos gasta do ponto de vista menos competitiva, se quisermos, tudo muito por fazer ainda. Tive a minha experiência levado também pelo local onde eu trabalhava, que era por si já um local que proporcionava ou motivava o empreendedorismo. Iniciei a carreira no Grupo Sonai, que era um grupo onde se dizia que de facto cada um era empreendedor dentro do seu trabalho e, promovia o inconformismo e promovia de facto o arriscar. Conforto, não é? Por vezes, não é? Tinha essa escola, digamos, que estimulava o fazer coisas diferentes, o arriscar, e um conjunto de circunstâncias na altura levaram-me a saltar de uma posição estável no Grupo Sonai. Uma vantagem por si só nesse salto para constituir a própria empresa, mas em termos formais, foi difícil ou não arrancar na altura com esse empreendedorismo? A primeira vez é sempre difícil, de facto. Embora nós geralmente saltamos sem pensar nisso, e depois de darmos o salto é que vemos que há dificuldades. Mas normalmente isso não é uma barreira. Depois de termos dado o salto, porque o salto é dado com convicções de que podemos fazer diferente, melhor, depois de facto deparamos com um conjunto de dificuldades práticas, de formalismos até. Mas de facto não creio que isso seja ou possa ser o limitador de dar o salto e depois de levar as ideias por diante. O nosso outro convidado, portanto o engenheiro Capa Pereira, também tem experiência a este nível, e setor empresarial, universidades, associações. Como vê este? O que é para si o empreendedorismo? Isto é uma moda, é um conceito novo? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que, do meu ponto de vista, o empreendedorismo não se reduz à iniciativa empresarial. Muitas vezes há essa tendência para confundir empreendedorismo com iniciativa empresarial, e o empreendedorismo é um conceito muito mais vasto, que depois, quando se reúnem outras condições de motivação, de perfil e até outras condições envolventes, dá origem a iniciativas empresariais. Mas as empresas, as instituições, a administração pública portuguesa precisam muito de aumentar o seu nível e a sua capacidade de empreender. Empreender, para mim, e empreendedorismo significa tomar iniciativas, inovar, correr riscos, não necessariamente inovar, desejavelmente inovar, mas porque aí até é onde se verifica existirem, com inovação, se juntarmos à iniciativa, à capacidade de inovar, a oportunidade potencia-se. Mas, mesmo que não haja essa capacidade de inovar, podemos ter na mesma a tal básica capacidade de tomar iniciativas e de assumir riscos.
E desse ponto de vista, eu acho que nós estamos ainda muito longe do que deveríamos. Vejo nas empresas, vejo na administração pública que os colaboradores das empresas e da administração pública em geral raras vezes têm vontade de tomar a iniciativa. São muito mais empregados por conta de outrem, muito mais guiados e muito mais à espera que alguém decida por eles do que propriamente... Mas entendo, portanto, que é mais uma questão mesmo do... Eu acho que é, no fundo, uma questão cultural. É aí que vamos parar mais tarde ou mais cedo. Então não concorda com o José Xavier quando diz que acha que nós somos um povo empreendedor? Curiosamente estava convencido que iríamos ter a mesma opinião, mas ainda bem que não temos. Eu acho que nós temos algumas lacunas nessa matéria e que são, como eu dizia, cultural, mas também em muita grande parte, educacional. Ou seja, eu acho que o nosso sistema de ensino ainda atualmente, aos vários níveis, mas sobretudo o que eu acho que é mais crítico é o nível do secundário, promove mais a vontade das pessoas encontrarem um emprego estável e duradouro para a vida do que aquilo que nós precisamos hoje em dia, que é a capacidade das pessoas procurarem satisfazer as suas motivações, seja através do trabalho por conta de outrem, seja através de iniciativas próprias, seja através de iniciativas de grupo. Não existem incentivos, no fundo, para que o aluno... Não, sempre, atenção, houve várias vezes que eu me lembro, e quando eu andava nas associações empresariais testemunhei isso, e aliás estive envolvido nisso, houve muitas vezes estímulos e até estímulos financeiros. E às vezes estímulos Estou a falar de estímulos académicos dentro da própria educação, dentro da própria escola. Eu estava a referir-me a estímulos de políticas públicas, governamentais, no sentido de melhorar o empreendedorismo e, sobretudo, melhorar a iniciativa empresarial. Não estava tão a referir-me a... Entendo que há necessidade de uma intervenção estatal, em termos de definição de política pública. Eu preferia que isso fosse feito através de reformas no sistema de ensino que proporcionassem que, ao nível do secundário, desde logo e também depois ao nível do universitário, os formandos pudessem ter algumas disciplinas e algum contacto com as empresas e com a necessidade de tomar iniciativas. Isso pode ser promovido. Mas, portanto, então entendo que o empreendedor não nasce empreendedor. Poderá nascer, mas depois tem que desenvolver essas competências. Poderá alguém que nunca muita gente nasce já com alguma... uma questão de genes? Não, às vezes é uma questão mesmo... às vezes é uma questão mesmo de cultura familiar. É o meu caso. Os meus avós eram ambos empresários e isso facilitou, obviamente, a minha disponibilidade para encarar estas coisas da iniciativa e do risco de outra forma que outras pessoas que não tiveram o mesmo enquadramento familiar provavelmente não terão. Mas também devo dizer-lhes que os meus pais, por exemplo, apesar de serem filhos de empresários, tiveram desde a primeira hora em que me lancei nesta carreira de empresário algumas reservas e fizeram questão de me transmitir que eu estaria muito melhor no futuro se fosse bem empregado num banco ou numa empresa. Acha que mesmo hoje em dia as pessoas ainda pensam assim? Em ter um emprego para a vida? Em larga medida, sim, infelizmente. Em larga medida, sim, infelizmente. Por isso, é que nos países anglo-saxónicos, por exemplo, onde a cultura neste aspecto é muito mais liberal, há mais iniciativa, há mais empreendedorismo aos vários níveis e em todas as esferas da sociedade.